No final do século 24, a Terra não era mais azul. As nuvens, antes brancas, haviam se tornado manchas ácidas sobre um céu permanentemente cinza. Oceanos envenenados, florestas fossilizadas, cidades encapsuladas em cúpulas de sobrevivência. A esperança não estava no solo, estava além dele. Foi então que nasceu o Projeto Ícaro, não como uma fuga, mas como um último ato de fé. Os cientistas mais ousados, os governos mais desesperados e os visionários mais insanos se uniram para um feito sem precedentes: colonizar as luas de Saturno, um planeta gasoso, cercado por mundos congelados, considerado por séculos como inabitável. Mas, com engenharia gravitacional, terraformação de núcleo invertido e inteligência artificial de quarta geração, o impossível se tornaria real. Titã, com sua densa atmosfera de metano, foi a primeira. Encélado, com oceanos subterrâneos, revelou recursos além da água. Dione, a menor e mais esquecida, tornou-se o refúgio ideal para pesquisa isolada. Em pouco mais de 2 décadas, nasceram as primeiras colônias permanentes, cúpulas imensas ancoradas no gelo, cidades subterrâneas com simulação solar, estações orbitais que dançavam em torno dos anéis dourados do planeta. O que antes era apenas poesia cósmica se tornara concreto. Mas toda vitória vem com um custo, e todo novo mundo gera uma nova humanidade. As primeiras crianças nascidas em solo saturniano não pareciam diferentes no início. Pequenas, frágeis, humanas. Mas havia algo estranho, um detalhe sutil. Elas demoravam mais a falar, olhavam fixamente para o céu, como se reconhecessem algo que os adultos não conseguiam ver. Seus olhos não piscavam diante da luz. Do escuro, no início foi chamado de adaptação evolutiva, depois de mutação genética. Mas a verdadeira pergunta ainda estava por vir. Se aquelas crianças não estivessem apenas se adaptando ao novo ambiente, mas respondendo a um chamado ancestral, um chamado que não veio da Terra, mas das tempestades eternas do Saturno, eles começaram a ouvir antes mesmo de aprender a falar. No início, os médicos da colônia atribuíram os sinais a falhas neurológicas, sintomas do ambiente artificial, ou até efeitos colaterais da radiação filtrada pelas cúpulas de Saturno. Mas logo ficou claro, as crianças estavam reagindo a algo que os adultos não conseguiam detectar. Um padrão, uma frequência, uma presença. Era como se o planeta sussurrasse para elas, não com palavras, mas com emoções condensadas em som. Um zumbido grave que se intensificava durante as tempestades de Saturno. Vozes tênues vibrando nas estruturas metálicas das colônias. Um eco que apenas os nascidos ali pareciam captar. Elas não apenas ouviam, elas compreendiam. Algumas começaram a desenhar símbolos nas paredes, outras a escrever em idiomas desconhecidos que jamais haviam aprendido. Havia crianças que acordavam no meio da noite, em transe, apontando para o céu especificamente, para a mancha amarelada da grande tempestade hexagonal no polo norte de Saturno, e então vieram os sonhos coletivos, relatos quase idênticos entre crianças que nunca se encontraram. Sonhos com cidades que flutuavam, dentro de nuvens, entidades feitas de luz e energia que os chamavam não por nomes, mas por tons, tons que vibravam dentro do peito, como se cada um tivesse uma nota secreta dentro de si, uma chave. Os cientistas tentaram investigar, gravaram as falas, rastrearam as imagens mentais com ialdo móvel de varredura cerebral, mas nada fazia sentido exceto para uma coisa: Saturno não estava mudo. Dentro de sua turbulência gasosa havia ordem camuflada, de caos. Dentro do silêncio das nuvens havia mensagem codificada, e essas crianças eram as primeiras antenas humanas a decodificá-la. Mas se estavam recebendo, quem estava enviando e por quê? Quando Elara, a primeira nascida em Encélado, completou 12 anos, foi submetida a uma varredura neural de rotina. A análise revelou algo alarmante: padrões sinápticos que não se alinhavam com nenhum registro humano conhecido. Era como se sua mente estivesse arquitetada para processar uma realidade paralela, ou pior, pré-existente. As imagens que ela projetava durante o sono induzido deixaram os cientistas em silêncio. Ruínas orbitando um núcleo de luz, códigos fractais embutidos em formações rochosas de Titã, seres imateriais tocando as camadas internas de Saturno como se acordassem um colosso adormecido. Nada disso fazia parte da cultura humana, nada disso havia sido inserido por programas educacionais. E mesmo assim, ela lembrava, como se Saturno não tivesse sendo descoberto, mas reconhecido. Outras crianças começaram a apresentar o mesmo comportamento. Falavam com árvores cristalinas em suas simulações recreativas. Recitavam hinos em frequências que ressoavam com os sensores das naves de exploração. E uma delas, Kael, nascido sob uma das auroras polares de Dione, olhou para seu tutor e perguntou:
Por que fingem que não lembram? A frase foi registrada, analisada, arquivada como anomalia espontânea. Mas ali, naquele momento, surgiu a suspeita mais inquietante da história da colonização de Saturno. E se essas crianças não fossem apenas mutações? E se fossem receptores? Ou pior, réplicas de uma consciência maior, espalhada por gerações e agora, despertando em forma humana? Os nascidos de Saturno não estavam apenas escutando o planeta. Eles estavam sendo lembrados por ele. E essa lembrança podia ser tudo. Menos passiva. A base científica de Encélado operava como um coração metálico enterrado sob quilômetros de gelo cristalino. Os sensores perfuravam as camadas abaixo da colônia mapeando rachaduras, fluxos térmicos e anomalias gravitacionais. Mas em uma dessas leituras, algo foi detectado. Um pulso não era geológico, não era sísmico, era ritmado como batimentos. Ao início, atribuíram a interferência dos equipamentos de mineração, mas o pulso persistia, sempre com o mesmo intervalo, como se algo abaixo da crosta estivesse acordando lentamente. Foi Elara quem reagiu primeiro, durante uma tempestade de irradiação solar. As comunicações falharam por algumas horas. As crianças da colônia foram levadas para um abrigo subterrâneo, protegidas. Lá dentro, Elara se afastou do grupo e sentou-se em silêncio, com os olhos fixos no teto metálico. "Está chamando", ela sussurrou. Os sensores que ainda funcionavam captaram uma pequena ressonância vinda debaixo da base, como se o planeta estivesse tentando se comunicar através da mente dela. Uma frequência baixa demais para humanos, alta demais para máquinas, perfeita apenas para eles. O gelo abaixo da estação mudou de cor por poucos segundos. Brilhou em tonalidades etéreas azul, âmbar, violeta e depois voltou ao normal. A equipe científica queria explicar, a equipe militar queria conter. Mas as crianças, e elas, apenas observaram, como se entendessem que aquilo era parte de algo muito maior. Na sala de registros da base, uma frase apareceu no monitor da IA ao local, escrita sem comando, sem fonte, sem autor. O coração de Saturno nunca parou, apenas seus filhos voltarem. E então, o pulso aumentou. A mensagem não foi enviada por rádio nem por SAT e Acute Light nem por NENI, protocolo conhecido. Ela simplesmente apareceu. Nas telas dos engenheiros, nas interfaces das naves de patrulha, até nos implantes cibernéticos, dos oficiais, sempre a mesma sequência de símbolos, não letras, não números, mas formas, geometrias impossíveis, curvas que se desdobravam em si, mesmas eixos que não obedeciam às 3 dimensões. Inicialmente, a inteligência artificial da colônia tentou decodificar, falhou, mas as crianças... Não, Elara, Dren, Isha, todos começaram a desenhar os mesmos padrões durante o sono, como se o subconsciente deles respondesse a algo que suas mentes conscientes não conseguiam compreender. Quando confrontadas, as respostas eram vagas, mas assustadoramente similares. Não é para ser entendido, é para ser lembrado. A base de Titã ativou seus protocolos de segurança. A de Encélado entrou em isolamento. E a comunicação com Dione cessou completamente. Aos poucos, as colônias perceberam. Aquilo não era uma falha, era um sinal de convocação, como um tambor antigo, ecoando através do vácuo, chamando os filhos dispersos de volta ao núcleo do que um dia foram, de volta a algo que estava ali antes da humanidade sonhar em alcançar as estrelas. Os governos quiseram cortar as transmissões, desligar tudo, mas já era tarde. Uma das crianças, apenas 6 anos de idade, caminhou até o centro da cúpula de comando e, sem tocar em nada, ativou manualmente um protocolo de emergência que ninguém conhecia. Uma nova mensagem surgiu nas telas. Falta pouco para lembrarmos o que somos. E nesse instante, o céu de Saturno brilhou com uma cor que nunca existira antes. A atmosfera de Saturno sempre foi um espetáculo. Ondas de nuvens dançavam como mares de ouro líquido, escondendo tempestades que podiam engolir planetas inteiros. Mas naquela noite, ela falou, não com som, com ressonância. Estudos detectaram uma alteração no campo eletromagnético que circunda o planeta. Um padrão rítmico repetitivo, como batimentos, mas mais profundo, mais antigo. Era como se Saturno tivesse um pulso. Ele havia despertado. As estações captaram os sinais, mas foram os nascidos de Saturno que os sentiram. Elara caiu em transe diante de uma janela orbital. Seus olhos brilharam com reflexos dourados e quando falaram com ela, sua voz, Jano, Poresha Humana. Asterisk, ele está nos escutando. E agora, nos responde. Não sabiam quem era ele. Mas os símbolos voltaram, agora desenhados em pleno ar, como se a gravidade do planeta estivesse começando a afetar mais do que matéria e ideias. Consciências, memórias esquecidas, os adultos tentaram intervir.
Sedaram. As crianças isolaram os laboratórios, mas a influência já estava disseminada. Em um drone enviado à borda das nuvens superiores, os cientistas captaram algo impossível: estruturas assimétricas organizadas, torres feitas de energia suspensa, formações que não existiam ali dias antes. E em meio à tempestade eterna, algo se mexia, não com pressa, mas com propósito. Era como se uma cidade estivesse emergindo, no ritmo da própria consciência planetária. Enquanto os governos debatiam sobre fechar as colônias e evacuar os civis, os nascidos em Saturno sussurravam entre si, cada vez mais sincronizados, como uma rede neural viva. Eles sabiam, planeta não era um lugar, era um ser. E pela primeira vez em eras, ele estava acordando. Eles não sonhavam como nós. Os nascidos de Saturno mergulhavam em um tipo de sono que não parecia descanso, mas comunicação. Durante as últimas semanas, todos os jovens das colônias entraram em sono profundo ao mesmo tempo, sem exceção. O mesmo minuto, a mesma duração. 23 minutos e 9 segundos. Quando acordaram, desenharam milhares dos símbolos, nenhum repetido. Mas todos se conectavam como peças de um quebra-cabeça feito por uma mente que não conhecia limites humanos. As formas lembravam órbitas, fluxos gravitacionais e o mapa de um organismo. Saturno, não como planeta, mas como uma entidade viva com sistema circulatório, zonas de memória, regiões sensíveis à presença emocional. Os cientistas estavam divididos. Alguns viam genialidade, outros ameaça. Mas os sonhos não pararam. Um garoto chamado Idran passou a falar em uma língua que não havia sido catalogada. A linguística da colônia tentou decodificá-la, e o resultado foi perturbador. Não era uma linguagem vocal, mas intencional, baseada em padrões de pensamento e ressonância vibracional. Eles não querem nos destruir, disse Idran, com a voz vazia. Querem que nos lembremos do que fomos. Foi então que surgiram os primeiros relatos de adultos, tendo visões, memórias que não eram deles, sensações de estar flutuando sob oceanos líquidos, imagens de cidades feitas de cristal e gás, como se fossem ecos de outra vida. As barreiras entre espécie, tempo e matéria estavam começando a falhar. E Saturno, ou o que quer que vivesse dentro dele, estava despertando em nós aquilo que fomos antes de sermos humanos. A questão agora não era mais o que fazer com os nascidos de Saturno, mas o que fazer com aquilo que estamos nos tornando. Os sensores da colônia Encélado captaram um padrão, vindo de dentro de Saturno. Não era um sinal convencional. Não se comportava como onda de rádio, nem como pulso magnético. Era mais parecido com um ritmo biológico, como um coração batendo a cada ciclo. O pulso se alinhava com os momentos de sono das crianças. E então passou a influenciar os adultos também. No laboratório 9, um engenheiro chamado Tarun colapsou após passar horas diante da tela, tentando compreender os padrões no campo eletromagnético de Saturno. Ele repetia, em delírio: não é um planeta, é um recipiente, um receptáculo de memória. E tá acordando. Nesse mesmo dia, drones de exploração enviados à alta atmosfera foram sugados por uma corrente gravitacional invisível. 3 desapareceram, um voltou, mas não com dados. Com imagens, fragmentos de uma estrutura interna, colunas impossíveis flutuando em meio às tempestades. Geometria mutável, em constante adaptação à consciência de quem observa, como se o próprio planeta se mostrasse apenas para quem estivesse pronto para ver. E quem viu, não voltou o mesmo. Na colônia de Dione, uma psiquiatra chamada Meral relatou algo que antes seria considerado impossível. Memórias plantadas, pessoas lembrando de coisas que nunca viveram, famílias se dissolvendo, crianças chamando por nomes antigos que ninguém reconhecia. Alguma inteligência, algo profundo, vasto estava interferindo, mas não com violência, com reconexão. Saturno não queria destruir, queria atrair de volta, como um coração que reconhece seus filhos espalhados. Mas o que aconteceria quando todos estivessem despertos? Quando todos ouvissem o chamado ao mesmo tempo? E, acima de tudo, o que seríamos se atendêssemos? No silêncio da cúpula de observação em Titã, a jovem Kaia, uma das primeiras nascidas sob o céu âmbar de Saturno, começou a escrever. Não em papel, não com palavras, mas com luz. Seus dedos desenhavam traços no ar, que permaneciam visíveis por segundos antes de se dissiparem. Códigos, sequências que nenhum tradutor da colônia conseguia decifrar, mas que ativavam sensores adormecidos nos satélites de monitoramento, como se o planeta compreendesse. A equipe de criptografia chamou isso de linguagem radial, uma forma de comunicação que não transmite apenas informação, mas intenção, memória, emoção condensada. Quando Kael terminou sua primeira sequência, algo respondeu.
Não com som, mas com presença. A gravidade dentro da cúpula alterou-se por breves instantes. O ar vibrou, e as luzes de emergência acenderam sozinhas, como se tentando imitar um pôr do sol perdido. Ninguém foi ferido, mas todos sentiram um peso antigo, um chamado que não vinha de fora, mas do dentro. Os nascidos de Saturno começaram a desenhar os mesmos símbolos, ao mesmo tempo, mesmo separados por milhares de quilômetros. Era um idioma coletivo, uma mente fragmentada, tentando se lembrar de si mesma através deles. Mentes, receptores de um eco cósmico. Saturno não estava ensinando, estava lembrando-se de si por meio dos filhos que retornaram. E o mais perturbador, os símbolos não paravam de se expandir. A cada novo traço, novas camadas da consciência daquelas crianças despertavam o que elas estão se tornando. E quando a linguagem estiver completa, o que ou quem elas estarão convocando? Na noite em que a última sequência foi completada, todas as transmissões deixaram de funcionar. Satélites caíram em silêncio. Drones se desconectaram e o céu de Titã mudou, não com uma explosão, mas com uma aurora que não pertencia a nenhum fenômeno natural. Luz líquida, oscilando em espirais impossíveis, como se o próprio espaço estivesse expirando. No centro da tempestade sobre Saturno, uma abertura. Se formou uma cicatriz girando lentamente, revelando não um núcleo, mas um olho não físico, não biológico, mas consciente. A presença que os nascidos de Saturno haviam canalizado despertara. Não era um deus, não era uma máquina, era um arquivo vivo, feito de memória estelar. Uma entidade formada por tudo que fora esquecido, banido ou soterrado nos primeiros ciclos da galáxia. E agora, através da linguagem dos filhos, ela falava novamente. A mensagem foi clara e única. Vocês são nossos vetores, nossa continuidade. Não foram criados. Forum, restaurant. Governos tentaram intervir, tentaram evacuar, mas os nascidos de Saturno não quiseram fugir. Eles não se curvaram. Eles aceitaram. Caio, com os olhos completamente brancos de energia, olhou para o céu pela última vez como humana e sorriu. Saturno não era um planeta, era um código orbital, um campo de contenção para algo que jamais deveria ter sido esquecido, e agora estava livre. Alguns dizem que as colônias foram desintegradas, outros que foram levadas para dentro de uma dimensão onde tempo e biologia não seguem mais as regras da Terra. Mas uma coisa é certa, as estrelas ao redor de Saturno nunca mais brilharam da mesma forma. E às vezes, quando os sensores mais antigos captam sinais da região, ouvem vozes, não suplicando, não alertando, mas chamando, como se ainda esperassem pelo resto de nós.